Então, a última fala foi aquela questão da possibilidade, né? Com a questão da Revolução Industrial, nós tivemos a possibilidade de pensar uma revolução, uma emancipação social, uma mobilidade social, que houve todo um processo de transformação nas lutas sindicais, um estímulo maior com a questão do trabalho, e impulsionou aí a questão, sobretudo nos países democráticos, onde aconteceu essas revoluções industriais, houve todo esse impulsionamento aí em torno dessas pautas da emancipação e da mobilidade social. Só que a questão é a hipótese, se há realmente igualdade de oportunidades para todos, independente de raça, de nascimento, se existe toda essa base estrutural que permite isso, aí a gente pode sim pensar numa mobilidade social ascendente, mudar de classe. Mas o que mostra a possibilidade não quer dizer que vai se efetivar. Então, depondo contra a ideia da meritocracia, que eu odeio essa ideia, acho que vocês já perceberam. Pessoal, olha a brincadeira. Deixa eu só dar o stop aqui. Então, voltando à questão da meritocracia, o que vai depor contra a ideia da meritocracia é os próprios números. E claro que eu tenho outros argumentos para mostrar a impotência dessa ideologia da democracia, desculpa, da meritocracia. O que vai mostrar, entretanto, os estudos vão mostrar que a mobilidade intergeracional, que é aquela mobilidade dentro da mesma família, que ela, em termos de números, vão ser praticamente nula. Vocês vão perceber assim, que a ascensão radical ela é quase impossível. Ou seja, você nascer numa classe D, e você chegar a ser uma classe B, C. Assim, os números mostram assim, o tanto que não existe é quase nula essa questão da, da ascensão social radical. E um dos indicadores que a gente tem para isso, para pensar essa dificuldade da mobilidade intergeracional, dentro da mesma família, seu pai nasceu, por exemplo, em determinada posição social e econômica, tem determinada profissão, você não vai conseguir, que é dessa mesma geração dele, da mesma família, você não vai conseguir números tão expressivos em relação à mobilidade social. É isso que o relatório de Oxfam vai mostrar para a gente, que a mobilidade social é uma coisa assim, sobretudo num país desigual como o nosso, com aquela concentração de renda muito pequena, numa pequena parcela da sociedade, e a distribuição de renda sendo quase não sendo equânime, não tendo uma equidade social tão grande, você vai perceber que a dificuldade dessa mobilidade intergeracional é maior ainda. E o que que teve um evento esse ano, né, do Fórum Econômico, que trouxe essa discussão à tona. O que possibilitaria quais são os 10 pilares da mobilidade social, melhor falando? Você teria que olhar aí a qualidade da educação, a qualidade e a equidade da educação. A equidade aqui, a questão de acesso à educação. Boas creches, boas escolas, bons professores, tudo isso vai contar aí nas premissas de como a educação é ou não. Acesso à educação, saúde, as instituições inclusivas, ou seja, toda essa política de inclusão é necessária, as políticas de diminuição dos estratos sociais, digamos, das instâncias sociais, com a questão de acesso a uma boa alimentação, a educação, um pouco essa equidade social que é necessária aí de políticas inclusivas, proteção social, as condições de trabalho, distribuição justa de salários, a gente viu que no Brasil não tem essa distribuição justa de salário, as oportunidades de um melhor emprego, de trabalho, acesso à tecnologia, que hoje em dia quem não tem acesso à tecnologia é basicamente um analfabeto tecnológico, que é complicado, por exemplo, numa aula de hoje, quem não tem um celular nesse sistema remoto, quem não tem um computador, dificilmente poderia participar da minha aula. Eu estou usando uma ferramenta tecnológica. Percebe a importância de ter acesso à tecnologia? O aprendizado ao longo da vida. O que o Fórum de Davos mostrou para a gente? Que o Brasil está amargando uma posição não muito boa em relação a essa dimensão da mobilidade intergeracional. O Fórum acusou que
uma pessoa pobre levaria 9 gerações para atingir a renda média, não para atingir uma escala de ascensão radical, para atingir a renda média produzida do país do estudo. E o Brasil ocupa aí no relatório de Davos, nesse Fórum Econômico Mundial do início do ano, ele ocupou aí um índice da posição entre 82 países, ele está na 60ª posição, a posição de número 60. Então, para indicadores da mobilidade social. Então, quando a pessoa nasce em determinadas condições socioeconômicas, ela tem chance de melhorar essa posição ao longo da vida. Mas aqui no Brasil, a dificuldade é maior, justamente por essa posição que nós amargamos. Olha aqui os índices que nós tivemos no Brasil. Quais são as posições que o Brasil tem? Na aprendizagem ao longo da vida, nós estamos na 80ª, né, posição. Nas instituições, inclusive, na posição aqui que eu nem sei falar, 74. A oportunidade de trabalho no Brasil, 69. Qualidade e equidade na educação. Tanto que a política educacional é aquém ainda de uma distribuição econômica. Falar assim, o tanto que é desigual a questão da equidade da educação. A distribuição dos salários. Então, se vocês for perceber aqui, ó, o que o relatório aponta, o tanto que o destaque para o Brasil é negativo na questão da mobilidade social. Tudo isso são números de agora, de 2020, do relatório que saiu de Davos, desse Fórum Econômico, que mostra tanto que o Brasil ainda está aquém de melhorar essa possibilidade de que haja uma mobilidade social. E o estudo aponta também, desse Davos, tanto que é bom para o produto interno bruto e para o índice de desenvolvimento humano quando você tem melhorado a questão da mobilidade social. Porque segundo o estudo, se caso a gente conseguisse melhorar essa mobilidade social, a gente renderia em termos de produto interno bruto 4 vezes mais. A gente conseguir. O tanto que é ruim para os países a desigualdade social. Professor, em outras palavras, fala. Você acha que compensa, então, uma mudança de uma pessoa para outro país para poder ter uma modalidade social melhor? Dependendo do país que assim, você para quem já é de uma escolher, classe média? Dependendo do país que você escolher, quem sabe. Por exemplo, tem Para aquela... poder ter essa evolução. Eu acho que como imigrante legal nem sempre é bom. E agora, com a crise da Europa, agora que estão começando a sair da crise, assim, desde uns 2 anos para cá. No Inglaterra, esses países não são, sim, não são mais aquele sonho que a gente tinha, né? O sonho americano, o sonho de ir para esses países. Agora, a mobilidade social, aquela que, por exemplo, que o Canadá tem, que existe uma política daquelas pessoas que formam em algumas profissões, como os engenheiros, aí é bom. Agora, esse negócio de clandestino, não sei se está tão bom. Bom, pega, por exemplo, você vê a questão da política xenofóbica do Trump com relação Fica bem mais fácil aos latinos. Está muito pior hoje em dia. A questão da grande... Essa questão da imigração que nós tivemos agora, né, com as guerras civis que teve em vários países aí, e então você tem uma política muito forte de repressão com a questão dos imigrantes. Não está fácil para eles. Então, acho que agora uma imigração baseada na questão que existe uma política de imigração de alguns países do mundo, como o Canadá, Austrália, para engenheiros, pessoas que têm uma profissão, aí seria bom. Aí eu acredito que você daria para assim, para o seu currículo e para a sua vida profissional é um up muito bom, sem dúvida. Mas nesse sentido, agora clandestino, o que tipo assim, você vai fazer será, afim, se você for para esse país, por antes que você formou em engenharia, você vai para os Estados Unidos agora, você vai lavar prato, você vai limpar banheiro, um serviço que ninguém faz nos Estados Unidos, você vai fazer, o imigrante faz. Isso é claro, mas é porque tem que ter um começo. Isso é óbvio. Sim, mas eu acho arriscado. Não sei. Porque, olhando as expectativas econômicas da atualidade, o que nós temos de números, não está favorável no momento. Não é igual 10, 20 anos atrás, que você ia, fazia uma certa fortuna, voltava para o Brasil melhor, comprando, fazendo seu próprio negócio, investindo em casas. Naquela época, sim, mas você trabalhava doidado, você trabalhava em 3 empregos. Então, assim, e você também é imigrante. Mas e por que você acha que hoje em dia é mais difícil? Por que o senhor acha que Pela hoje em dia está própria mais conjuntura difícil? econômica da atualidade, né? A crise de 2014, que na Europa começou em 2018, ela até hoje ela se faz, não está assim favorável
igual era antigamente. As crises econômicas, elas demoram a passar. Essa crise que nós estamos entrando agora, que é a crise da pandemia, nós vamos colher amargos frutos ainda dela por 2, 3, 4 anos ainda, até a gente começar a voltar àquele marco antes da crise, em termos de progressão econômica mesmo, dos índices econômicos que nós temos. Então, é um pouco isso. Então, a desigualdade aí também, como indicador dessa dificuldade da mobilidade social, a desigualdade do mercado de trabalho aumentou para o Brasil. Se você olhar aqui o índice de Gini, só explicando o que é esse índice de Gini, ele é um índice que vai medir a desigualdade social de um país, por números mesmo. Ele não vai dizer assim, por exemplo, está acontecendo desigualdade social por causa disso. Não, ele vai pegar um número, vai separar a população, seja de um município, de um país ou de um estado, e vai calcular. Calcular o quê? De 0 a 1. É igual o IDH, só que é o contrário. O IDH de 0 a 1, quanto mais perto de 1, melhor é o índice de desenvolvimento humano, a questão da educação, da saúde e da renda. O índice de Gini é o contrário. Gini é um estatístico italiano, da época do fascismo italiano, que ele criou essa escala de analisar igual o IDH, só que é o contrário. Quanto mais próximo de 1, maior é a desigualdade. Então, olha aqui, na questão da desigualdade do mercado de trabalho no Brasil, tanto que alcançou índices altíssimos, segundo a Fundação Getúlio Vargas, no índice de Gini. Nós estamos muito próximos de 1 em 2019, ao tanto que ela aumentou. Ela chegou a 0,27. Esse índice aqui de desemprego, é claro que vai redundar na questão da desigualdade social e, consequentemente, da mobilidade social, porque a gente aumentou aí a desigualdade, justamente pela questão do desemprego. Agora, se você for pegar esse índice de Gini no final do ano, no início de janeiro, vocês vão ver o tanto que isso aqui vai estar próximo de 1 por conta da questão da pandemia e da recessão econômica. A gente vai amargar aí uma posição nada boa na questão da desigualdade de renda. Então, o índice de Gini é mais próximo de 1, pior é. Mais próximo de 0, melhor é. Menor é a desigualdade social de um país. Então, essa escala é boa, ela é até melhor que a questão do IDH, porque você vai no foco. Não, está tendo uma desigualdade social. Agora, o que a gente precisa fazer é bom para o governo? O que eu preciso fazer para diminuir essa desigualdade social e, consequentemente, aumentar a mobilidade social? Então, são várias as estratégias. Mais um gráfico último. Aqui, o tanto que a desigualdade de renda, pelo índice de Gini também, em 2019, no Brasil, no índice geral do Brasil, por renda por cabeça domiciliar, aumentou aí, ó. Nós amargamos 0, em 2018 foi 0, para cima de 544, aqui foi 542. Então, a desigualdade de renda ainda está altíssima no Brasil em 2019 pelo índice de Gini. Esses indicadores são ótimos, que eu disse para vocês, para se pensar políticas para apaziguar os ânimos e buscar uma melhoria mais equânime na distribuição de renda e, consequentemente, aumentar a mobilidade social de um país. E o índice de Gini ele é essencial para medir a questão da mobilidade social, porque quanto mais desigualdade social nós tivermos, o índice de mobilidade vai ser bem menor, consequentemente. Perguntas, João, Serafim, Lília? Sensacional. Sem perguntas por agora, professor. Sem perguntas. Então, oi. Professor, esse é o nosso problema, mas eu não entendi qual seria a solução. A solução para a desigualdade social, para a diminuição, né, da desigualdade social e o aumento da mobilidade social também. Eu não compreendi direito. Para mim, qual seria falta. A solução desse problema? Para mim, tá naquele apontamento que você fez no início da aula. É a questão das políticas públicas em relação à questão de acesso à saúde, a uma educação de qualidade, isso para mim sem dúvida. E nós temos também, fora nessas políticas sociais aí, que seria necessário investir, na educação, na segurança, todas essas questões, para diminuir a questão do emprego também, Lídia. A gente tem que pensar uma política do emprego, de uma formação, porque quando você tem uma formação boa, assim, desde os anos iniciais, passando pelo médio até chegar na universidade, você tem chances maiores de competir no mercado de trabalho.
Nós temos aí até postos de trabalhos bons, mas falta qualificação. Mas você tem que favorecer com políticas públicas, políticas compensatórias, para acabar com aquela estrutura desigual que vem lá daqueles problemas que eu elenquei para vocês, lá a questão da industrialização tardia, a questão da... Deixa eu só voltar aqui, que fica mais fácil de lembrar. A questão da escravidão, da modernização tardia, e o que eu tenho que fazer com isso, em termos conjunturais. Políticas compensatórias sociais, melhorar a distribuição de renda, a questão do acesso à escolaridade. Tudo isso são políticas públicas que vão favorecer o quê? Uma maior formação para vocês que estão aí terminando o médio e ir para a universidade, etc., e depois da universidade ter um melhor emprego, investindo maciçamente nessas questões sociais. E também, o Vitor até falou a questão da política que nós temos. Uma reforma política seria muito bem-vinda, porque você canalizaria todo aquele dinheiro que você dá para esse bando de corruptos que nós temos no Brasil e canalizaria para as políticas públicas, para educação, saúde, segurança, saneamento básico, Professor, bolsas para vocês estudarem, investir na educação universitária, em pesquisas para a gente alavancar a nossa economia, é uma tarefa para mim, básica de todo o país, como nós que passou por esses problemas estruturais, é investir maciço nessas políticas sociais. Sem isso, não. Igual o João falou, se eu trouxer para pegar um modelo neoliberal agora, num país que tem muitas desigualdades, e enfiar a goela abaixo, não, você não está crescendo na vida porque você não está se esforçando. Para mim, é você tapar o sol com a peneira. Por isso que eu acho que a questão da meritocracia, Líria, é conversa para boi dormir, porque se você nasce numa família pobre e você não tiver uma base, uma educação boa para competir no mercado de trabalho, necessariamente você vai seguir a mesma linha da sua família. Pobre. Professor, porque a meritocracia também, né, no nosso país, não é verdade, né? Não é verdade. Realmente só tampar o sol com peneira. Mas eu acredito que a meritocracia ajuda em alguns outros países, quando a meritocracia, no caso, tem equidade. Não igualdade, mas sim equidade. Tipo, dar mais para os que mais necessitam e conseguir equilibrar um pouco a balança da desigualdade. Foi até uma publicação aí, tô falando. Então, aqui, o que o relatório de Oxfam, Lídia, só para complementar a questão do seu apontamento contra a meritocracia, que é muito bem-vindo. Aqui, a Oxfam apresenta que os países com maior desigualdade social, a chance de rendimento dos seus familiares é bem menor, gente. Então, você vai amargar aquele círculo, aquele círculo vai perpetuar aquela pampa pobre. Lembra da música do Raul Seixas? Eu não quero deixar para o meu filho a pampa pobre que veio do meu pai. Essa questão da hereditariedade vai continuar na mesma posição social, porque a mobilidade social não vai acontecer. Porque você tem o privilégio de certas classes no Brasil, dessa concentração de renda, eles que vão pegar os melhores vagas na universidade e, consequentemente, eles vão pegar as vagas top dos melhores empregos, eles vão ser os executivos, eles vão ser os melhores médicos, vão ter seus consultórios. Então, essa relação de causa e efeito, de causalidade, em que aquelas famílias mais abastadas, mais ricas, é claro, pessoal... Desliga o microfone. Roberta. Ei, Roberta. Larissa, desliga o microfone. Cala a boca aí, quero ouvir o Alisson, pô. Então, vocês vão ter aí essa relação de causalidade. Se você nasce numa família abastada, é claro que você vai perpetuar aí as fazendas do seu pai, a profissão que seu pai te deixou. Então, vai continuar ali. O status social, o prestígio social e o poder econômico, que é o que mais interessa, aí vai continuar na mesma família. Enquanto o pobre, que nasce na família pobre, o filho tem tendências a amargar a sua posição de pobre, continuar a pampa pobre do pai que veio. Pobre. Mas professor, mas se o moleque nascer pobre, ele tem a possibilidade de ficar rico com o tempo, ué. Tem, mas você viu o que a chance disso acontecer é muito baixa. Você viu o que o Dini revela? Que apesar de haver a possibilidade, o que dificulta no país como o nosso, a mobilidade social, não existe nenhum impedimento jurídico. Eu comecei a aula falando disso. E nenhum impedimento político para você ascender igual na sociedade de estamento de caça. Mas a possibilidade não te dá garantia se você não ter garantias efetivas
para você sanar essas questões sociais que nós temos. Uma delas é o quê? A desigualdade social, essa concentração de renda. Mas, professor, professor, mas o moleque que nascer pobre, ele vai ter que correr atrás pra virar outra pessoa, ele não tem... Então, aí você está endossando a meritocracia, ele vai ter que correr atrás. Mas como é que se corre atrás? Você não vai correr atrás, você não tem que travar uma luta quixotesca contra o mundo e tentar subir na vida. Você tem que ter um aparato socioeducacional bom, acesso a... Isso quem tem garantia é o Estado. Eu estou mostrando para vocês. Alisson. Não está em vocês se você não conseguir, está na estrutura. É a estrutura que não favorece, porque a estrutura já vem capenga. É a falta de oportunidade, meu. Desde a nossa questão histórica lá da escravidão, desde do nós sermos uma colônia de exploração e desenvolver economicamente muito tardio, vem os problemas políticos que vocês mesmos ressaltaram, tudo isso você pode colocar como variável de impedimento para uma ascensão maior. Vocês acham que a educação de vocês é de qualidade? Não é uma educação de qualidade. Como deveria ser. Se a gente for pensar aí, aqui é só um minutinho, Vitor. Se a gente for pensar o que se cobra de imposto de nós e o que se devolve em torno de políticas públicas tão aquém, tão míseras, você consegue resolver esse problema da meritocracia e entender por que a meritocracia é falácia. É uma conversa para boi dormir, porque, na verdade, quem deveria garantir esse acesso a essas políticas socioeconômicas que dê essa posição de alavanca vertical seria a própria estrutura social nossa, econômica e política, que não acontece, na verdade. Pode falar, Vitor. Vitor, você pediu a palavra? Não, tipo, igual o menino aí falou, o moleque aí falou. Oi, pedi. É igual... Vocês estão me escutando? Tô ouvindo, posso falar. Ah, beleza. Igual o menino falou, tipo, quando você nasce pobre, tipo, você tem que correr atrás, tal. Irmão, tu é pobre e tem um rico. Vocês vão tipo, fazer um currículo, sei lá. O que você vai colocar no seu currículo que você é pobre? Você não tem curso, não pagou curso, não pagou nada, não tem nenhum curso, não tem escola ruim. O rico tem o quê? Curso de inglês, francês, tudo espanhol. na mão, né? O rico tem tudo na mão. Isso no RH. Irmão, você acha que quem vai ter o emprego? Você acha bem quem vai conseguir o emprego? Você Óbvio que não vai ser o repetindo o que pobre. o professor falou, dá pra fazer Ô, Vitor, influência aí, na a moral. gente não vai nem muito longe, cara. Licença, Bota aí, ó. posso perguntar uma coisa? Racista. Deixa só a Bota um Lídia falar preto rapidinho. e um branco. Ok. Pois Na é, sociedade exatamente. racista de hoje, um preto e um branco. Aí a pessoa que é negra, que é preta, ela já vai ter dificuldade com a questão do racismo. Aí a gente chega na escola, aí tem uma pessoa que geralmente, né, não vou generalizar, é filho de empregada. E aí tem o outro que é filho de empresário. O filho que é de empregada, ele não vai ter acesso nem a um celular, por exemplo, no dia de hoje, no estudo em AD. E o filho de empresário tem notebook, tem internet, tem as melhores Exato, coisas. mas Então, a o meritocracia rico não tem tudo funciona. na mão. Não é tipo, não é meritocracia, isso é oportunidade. Tipo, você tem a oportunidade de ter aquilo. Mas, tipo, envolve seus pais também. Mas seus o pais rico tem quase todas as coisas na mão do que o pobre. O pobre tem que correr atrás de tudo mão, e o irmão. rico não. Então, é Agora, bom vocês o bagulho de pensarem nisso, meritocracia, porque... Mas você já pensou que o rico, para ficar rico, teve que correr atrás também? Então, É verdade. o que que Não, o rico é verdade, não, ruim mas pra isso aí, nós? ué, o Gente, rico... Como é que o rico ficou rico? só um Porque ele minutinho, era pessoal. pobre, antigamente correu atrás. Papai deu, né? Não foi bem assim, não. A meritocracia, velho. A maior parte da riqueza já vem Professor, gerações e gerações de riqueza. professor, dá licença Oi. de eu falar? Então, o que é ruim essa questão da meritocracia, se a gente for pegar ela como uma bandeira a ser carregada? Desliga o áudio, Larissa. Mas esse cara aí, ele não desligou. É o áudio da Larissa que eu tô vendo aqui. Aí, pronto. Hein, pessoal, o que é ruim a meritocracia para nós que somos pobres? O que é ruim a meritocracia, você levantar a bandeira da meritocracia? É porque, na verdade, você tira um problema você sai de um problema que é muito mais estrutural. Você se colocar uma questão dessa,
é você se miscuir de lutar por garantias que são direitos nossos, uma melhor educação, uma melhor saúde, uma melhor segurança, tudo isso deveria e deve ser um direito nosso, garantido, porque está na Constituição. Se pegar o artigo 6º da Constituição, todo mundo tem que ter direito a isso. Agora, como se efetiva isso? Aí que no plano político a gente percebe que não, se não lutarmos por isso, a gente for por esse viés da meritocracia, achar, não, eu me faço por mim mesmo, eu sou igual o sonho americano. Eu dou conta de subir na vida por um esforço pessoal. Você vai ver que não é muito assim. roubo, Alisson. Números desmentem. Se você for pegar números e mostrar aí, por exemplo, a questão da renda intergeracional, olha que o indicador da elasticidade de renda. Quanto maior é o nível dos pais, os filhos vão perpetuar a lógica de renda do Estado Social. E quanto o pai é pobre, é claro que o filho, sem ter uma boa educação, como o Vitor falou, a Lília disse, o João disse, se a gente não tiver uma base para lá no mercado de trabalho competir de igual para igual, não adianta. E como se tem isso? Com uma melhor educação, melhor investimento em postos de uma educação técnica, em postos de trabalho, você investir maciçamente em gerar novos postos de trabalho. Tudo isso são políticas. Não depende só do ser humano, não depende só de eu, Alisson, aqui na minha, depende de toda uma reivindicação em termos de consciência de classe para a gente lutar pelos nossos direitos. Isso é direito. Isso não é o Estado está dando, o Estado está dando. Não. Aí, como é que fica? Por que você está pagando o tanto de imposto que a gente paga? Para onde vai esse dinheiro? E os caixas 2 da vida, o volume de corrupção que nós temos, tudo isso são problemas que a gente tem que colocar na ponta das variáveis, a gente entender e não ficar aí retroalimentando esse discurso. Ah, chegou lá porque ele estudou, porque ele trabalhou. Não, ele teve uma base econômica muito boa, teve inglês desde pequena, teve creche boa, teve educação boa, até chegar no nível de que lá no médio ele rouba as vagas de vocês das melhores universidades e consegue perpetuar a lógica aí de melhores salários, uma melhor educação. Exato. Então, exato, isso é Alisson. estrutural, isso que eu quero que vocês entendam. Quando é na estrutura, não adianta eu travar uma luta quixotesca, eu vou conseguir chegar lá só com esforço pessoal. Só esforço pessoal, meu cara, você não chega lá. Só isso não. Não adianta. Os números depõem contra esse argumento. Tem que ter a ajuda do Estado. Então, os números vão Alisson, mostrar que a lógica... Deixa eu fazer uma pergunta. Se o pai é pobre, o filho também vai ser pobre. É o estudo que vai mostrar aí o chão pegajoso. Que a dificuldade das famílias de baixa renda em se livrar dessa sina da situação da pobreza. E a pirâmide vai mostrar. Porque por que você não consegue chegar lá? Ó, educação precária, má qualidade, falta de acesso aos postos de mercado de trabalho, baixa remuneração. Com isso você tem desemprego e o crescimento crescente aí desse ciclo de pobreza que perpetua por conta da falta de acesso a essas questões que projetaria você numa posição social melhor. Te daria chance de você conquistar uma posição social melhor. Pessoal, falta 1 minuto e 15. Não esqueçam de escrever os seus nomes aí na lista de Alisson, para a gente marcar a presença. Deixa eu perguntar para você. Uma das principais causas dessa desigualdade seria ocasionado pelo acúmulo de riquezas do capitalismo? Tipo, Sim, tem pessoas vivendo com 100... Uma das variáveis de se pensar essa questão da desigualdade social é a concentração de renda. A nossa concentração de renda, ela perpetua-se ao longo das gerações, sempre nas mesmas famílias. A ou B. Mas aí já não entra o comunismo, já? Tipo, ter igualdade? Não precisa ter uma igualdade, pelo menos uma equidade, né? Não precisa chegar a uma igualdade social tão grande, mas os números apontam quanto maior a gente tiver uma distribuição de renda, quanto mais você distribuir essa renda que está concentrada em pequenas famílias, você dá mais chance de essas outras famílias ter uma mobilidade social maior, porque você vai ter melhor emprego, acesso melhor à educação, aos consumos, à cultura. Tudo isso são, digamos, variáveis que fazem com que você chegue lá. Se caso a aula terminar, eu vou continuar. Vocês podem fazer pergunta pelo... Então, a última fala foi aquela questão da possibilidade, né? Com a questão da Revolução Industrial, nós tivemos a possibilidade de pensar uma revolução, uma emancipação social, uma mobilidade social.
houve todo um processo de transformação nas lutas sindicais, um estímulo maior com a questão do trabalho, e impulsionou aí a questão, sobretudo nos países democráticos, onde aconteceu essas revoluções industriais, houve todo esse impulsionamento aí em torno dessas pautas da emancipação e da mobilidade social. Só que a questão é a hipótese, se há realmente igualdade de oportunidades para todos, independente de raça, de nascimento, se existe toda essa base estrutural que permite isso, aí a gente pode sim pensar numa mobilidade social ascendente, mudar de classe. Mas o que mostra a possibilidade não quer dizer que vai se efetivar. Então, depondo contra a ideia da meritocracia, que eu odeio essa ideia, acho que vocês já perceberam. Pessoal, olha a brincadeira. Deixa eu só dar o stop aqui. Então, voltando à questão da meritocracia, o que vai depor contra a ideia da meritocracia é os próprios números. Claro que eu tenho outros argumentos para mostrar a impotência dessa ideologia da democracia, da meritocracia. O que vai mostrar, entretanto, os estudos vão mostrar que a mobilidade intergeracional, que é aquela mobilidade dentro da mesma família, é que ela, em termos de números, vão ser praticamente nula. Vocês vão perceber assim, que a ascensão radical ela é quase impossível. Ou seja, você nascer numa classe D, e você chegar a ser uma classe B, C. Assim, os números mostram assim, o tanto que não existe é quase nula essa questão da ascensão social radical. E um dos indicadores que a gente tem para isso, para pensar essa dificuldade da mobilidade intergeracional, dentro da mesma família, seu pai nasceu, por exemplo, em determinada posição social e econômica, tem determinada profissão, você não vai conseguir, que é dessa mesma geração dele, da mesma família, você não vai conseguir números tão expressivos em relação à mobilidade social. É isso que o relatório de Oxfam vai mostrar para a gente, que a mobilidade social é uma coisa assim, sobretudo num país desigual como o nosso, com aquela concentração de renda muito pequena, numa pequena parcela da sociedade, e a distribuição de renda sendo quase não sendo equânime, não tendo uma equidade social tão grande, você vai perceber que a dificuldade dessa mobilidade intergeracional é maior ainda. E teve um evento esse ano, né, do Fórum Econômico, que trouxe essa discussão à tona. O que possibilitaria quais são os 10 pilares da mobilidade social, melhor falando? Você teria que olhar aí a qualidade da educação, a qualidade e a equidade da educação. A equidade aqui, a questão de acesso à educação. Boas creches, boas escolas, bons professores, tudo isso vai contar aí nas premissas de como a educação é ou não. Acesso à educação, saúde, as instituições inclusivas, ou seja, toda essa política de inclusão é necessária, as políticas de diminuição dos estratos sociais, das instâncias sociais, com a questão de acesso a uma boa alimentação, a educação, um pouco essa equidade social que é necessária aí, de políticas inclusivas, proteção social, as condições de trabalho, distribuição justa de salários, a gente viu que no Brasil não tem essa distribuição justa de salário, as oportunidades de um melhor emprego, de trabalho, acesso à tecnologia, que hoje em dia quem não tem acesso à tecnologia é basicamente um analfabeto tecnológico, que é complicado, por exemplo, numa aula de hoje, quem não tem um celular nesse sistema remoto, quem não tem um computador, dificilmente poderia participar da minha aula. Eu estou usando uma ferramenta tecnológica. Percebe a importância de ter acesso à tecnologia? O aprendizado ao longo da vida. O que o Fórum de Davos mostrou para a gente? Que o Brasil está amargando uma posição não muito boa em relação a essa dimensão da mobilidade intergeracional. O Fórum acusou que uma pessoa pobre levaria 9 gerações para atingir a renda média, não para atingir uma escala de ascensão radical, para atingir a renda média produzida do país, do estudo. E o Brasil ocupa aí
no relatório de Davos, nesse Fórum Econômico Mundial do início do ano, ele ocupou aí um índice da posição entre 82 países, ele está na 60ª posição, a posição de número 60. Então, para indicadores da mobilidade social. Então, quando a pessoa nasce em determinadas condições socioeconômicas, ela tem chance de melhorar essa posição ao longo da vida. Mas aqui no Brasil, a dificuldade é maior, justamente por essa posição que nós amargamos. Olha aqui os índices que nós tivemos no Brasil. Quais são as posições que o Brasil tem? Na aprendizagem ao longo da vida, nós estamos na 80ª, né, posição. Nas instituições, inclusive, na posição aqui que eu nem sei falar, 74. A oportunidade de trabalho no Brasil, 69. Qualidade e equidade na educação. Tanto que a política educacional é aquém ainda de uma distribuição econômica. Falar assim, o tanto que é desigual a questão da equidade da educação. A distribuição dos salários. Então, se vocês for perceber aqui, ó, o relatório aponta, o tanto que o destaque para o Brasil é negativo na questão da mobilidade social. Tudo isso são números de agora, de 2020, do relatório que saiu de Davos, desse Fórum Econômico, que mostra tanto que o Brasil ainda está aquém de melhorar essa possibilidade de que haja uma mobilidade social. E o estudo aponta também, desse Davos, tanto que é bom para o produto interno bruto e para o índice de desenvolvimento humano quando você tem melhorado a questão da mobilidade social. Porque segundo o estudo, se caso a gente conseguisse melhorar essa mobilidade social, a gente renderia em termos de produto interno bruto 4 vezes mais. A gente conseguir. O tanto que é ruim para os países a desigualdade social. Professor, em outras palavras, fala. Você acha que compensa, então, uma mudança de uma pessoa para outro país para poder ter uma modalidade social melhor? Dependendo do país que você para quem já é de uma escolher, classe média. Dependendo do país que você escolher, quem sabe. Por exemplo, tem aquela... Para poder ter essa evolução. Eu acho que como imigrante legal nem sempre é bom. E agora, com a crise da Europa, agora que estão começando a sair da crise, assim, desde uns 2 anos para cá. No Inglaterra, esses países não são, sim, não são mais aquele sonho que a gente tinha, né? O sonho americano, o sonho de ir para esses países. Agora, a mobilidade social, aquela que, por exemplo, que o Canadá tem, que existe uma política daquelas pessoas que formam em algumas profissões, como os engenheiros, aí é bom. Agora, esse negócio de clandestino, não sei se está tão bom. Pega, por exemplo, você vê a questão da política xenofóbica do Trump com relação fica bem mais fácil aos latinos. Está muito pior hoje em dia. A questão da grande... Essa questão da imigração que nós tivemos agora, né, com as guerras civis que teve em vários países aí, e então você tem uma política muito forte de repressão com a questão dos imigrantes. Não está fácil para eles. Então, acho que agora uma imigração baseada na questão que existe uma política de imigração de alguns países pelo mundo, como o Canadá, Austrália, para engenheiros, pessoas que têm uma profissão, aí seria bom. Aí eu acredito que você daria para o seu currículo e para a sua vida profissional é um up muito bom, sem dúvida. Mas nesse sentido, agora clandestino, o que tipo assim, você vai fazer, Serafim, se você for para esse país, por antes que você formou em engenharia, você vai para os Estados Unidos agora, você vai lavar prato, você vai limpar banheiro, o serviço que ninguém faz nos Estados Unidos, você vai fazer, o imigrante faz. Isso é claro, mas é porque tem que ter um começo, isso é óbvio. Sim, mas eu acho arriscado, não sei. Porque, olhando as expectativas econômicas da atualidade, o que nós temos de números, não está favorável no momento. Não é igual 10, 20 anos atrás, que você ia, fazia uma certa fortuna, voltava para o Brasil melhor, fazendo seu próprio negócio, investindo em casas. Naquela época, sim, mas você trabalhava doidado, você trabalhava em 3 empregos. Então, assim, e você também é imigrante. Mas e por que você acha que hoje em dia é mais difícil? Por que o senhor acha que pela hoje em dia própria tá mais conjuntura difícil? econômica da atualidade, né? A crise de 2014, que na Europa começou em 2018, ela até hoje ela se faz, não está assim favorável igual era antigamente. As crises econômicas elas demoram a passar. Essa crise que nós estamos entrando agora, que é a crise da pandemia, nós vamos colher amargos frutos ainda dela por 2, 3, 4 anos ainda, até a gente começar
a voltar àquele marco antes da crise, em termos de progressão econômica mesmo, dos índices econômicos que nós temos. Então, é um pouco isso. Então, a desigualdade aí também, como indicador dessa dificuldade da mobilidade social, a desigualdade do mercado de trabalho aumentou para o Brasil. Se você olhar aqui o índice de Gini, só explicando o que é esse índice de Gini, ele é um índice que vai medir a desigualdade social de um país, por números mesmo. Ele não vai dizer assim, por exemplo, está acontecendo desigualdade social por causa disso. Não, ele vai pegar um número, vai separar a população, seja de um município, de um país ou de um estado, e vai calcular. Calcular o quê? De 0 a 1. É igual o IDH, só que é o contrário. O IDH de 0 a 1, quanto mais perto de 1, melhor é o índice de desenvolvimento humano, a questão da educação, da saúde e da renda. O índice de Gini é o contrário. Gini é um estatístico italiano, da época do fascismo italiano, que ele criou essa escala de analisar igual o IDH, só que é o contrário. Quanto mais próximo de 1, maior é a desigualdade. Então, olha aqui, na questão da desigualdade do mercado de trabalho no Brasil, tanto que alcançou índices altíssimos, segundo a Fundação Getúlio Vargas, no índice de Gini. Nós estamos muito próximos de 1 em 2019, ao tanto que ela aumentou. Ela chegou a 0,27. Esse índice aqui de desemprego, é claro que vai redundar na questão da desigualdade social e, consequentemente, da mobilidade social, porque a gente aumentou aí a desigualdade, justamente pela questão do desemprego. Agora, se você for pegar esse índice de Gini no final do ano, no início de janeiro, vocês vão ver o tanto que isso aqui vai estar próximo de 1 por conta da questão da pandemia e da recessão econômica. A gente vai amargar aí uma posição nada boa na questão da desigualdade de renda. Então, o índice de Gini é mais próximo de 1, pior é. Mais próximo de 0, melhor é. Menor é a desigualdade social de um país. Então, essa escala é boa, ela é até melhor que a questão do IDH, porque você vai no foco. Não, está tendo uma desigualdade social. Agora, o que a gente precisa fazer é bom para o governo? O que eu preciso fazer para diminuir essa desigualdade social e, consequentemente, aumentar a mobilidade social? Então, são várias as estratégias. Mais um gráfico último. Aqui, o tanto que a desigualdade de renda, pelo índice de Gini também, em 2019, no Brasil, no índice geral do Brasil, por renda por cabeça domiciliar aumentou aí, ó. Nós temos amargando 0, em 2018 foi 0, para cima de 544, aqui foi 542. Então, a desigualdade de renda ainda está altíssima no Brasil em 2019 pelo índice de Gini. Esses indicadores são ótimos, que eu disse para vocês, para se pensar políticas para apaziguar os ânimos e buscar uma melhoria mais equânime na distribuição de renda e, consequentemente, aumentar a mobilidade social de um país. E o índice de Gini ele é essencial para medir a questão da mobilidade social, porque quanto mais desigualdade social nós tivermos, o índice de mobilidade vai ser bem menor, consequentemente. Perguntas, João, Serafim, Lília? Sensacional. Sem perguntas por agora, professor. Sem perguntas. Então, oi. Professor, esse é o nosso problema, mas eu não entendi qual que seria a solução. A solução para a desigualdade social, para a diminuição, né, da desigualdade social e o aumento da mobilidade social também. Eu não compreendi direito. Para mim, qual seria falta. A solução desse problema? Para mim, tá naquele apontamento que você fez no início da aula. É a questão das políticas públicas em relação à questão de acesso à saúde, a uma educação de qualidade, isso para mim é sem dúvida. E nós temos também, fora nessas políticas sociais aí, que seria necessário investir, na educação, na segurança, todas essas questões, para diminuir a questão do emprego também, Lídia. A gente tem que pensar uma política do emprego, de uma formação, porque quando você tem uma formação boa, assim, desde os anos iniciais, passando pelo médio até chegar na universidade, você tem chances maiores de competir no mercado de trabalho. Nós temos aí até postos de trabalhos bons, mas falta qualificação. Mas você tem que favorecer com políticas públicas, políticas compensatórias, para acabar com aquela estrutura desigual que vem lá daqueles problemas que eu elenquei para vocês, lá a questão
da industrialização tardia, a questão da... Deixa eu só voltar aqui, que fica mais fácil de lembrar. A questão da escravidão, da modernização tardia, e o que eu tenho que fazer com isso, em termos conjunturais. Políticas compensatórias sociais, melhorar a distribuição de renda, a questão do acesso à escolaridade. Tudo isso são políticas públicas que vão favorecer o quê? Uma maior formação para vocês que estão aí terminando o médio e ir para a universidade, etc., e depois da universidade ter um melhor emprego, é investindo maciçamente nessas questões sociais. E também, o Vitor até falou a questão da política que nós temos. Uma reforma política seria muito bem-vinda, porque você canalizaria todo aquele dinheiro que você dá para esse bando de corruptos que nós temos no Brasil e canalizaria para as políticas públicas, para educação, saúde, segurança, saneamento básico, professor, bolsas para vocês estudarem, investir na educação universitária, em pesquisas para a gente alavancar a nossa economia, é uma tarefa para mim básica de todo o país, como nós que passou por esses problemas estruturais, é investir maciço nessas políticas sociais. Sem isso, não. Igual o João falou, se eu trouxer para pegar um modelo neoliberal agora, num país que tem muitas desigualdades, e enfiar a goela abaixo, não, você não está crescendo na vida porque você não está se esforçando. Para mim, é você tapar o sol com a peneira. Por isso que eu acho que a questão da meritocracia, Líria, é conversa para boi dormir, porque se você nasce numa família pobre e você não tiver uma base, uma educação boa para competir no mercado de trabalho, necessariamente você vai seguir a mesma linha da sua família. Pobre. Professor, porque a meritocracia também, né, no nosso país, não é verdade, né? Não é verdade. Realmente só tampar o sol com a peneira. Mas eu acredito que a meritocracia ajuda em alguns outros países, quando a meritocracia, no caso, tem equidade. Não igualdade, mas sim equidade. Tipo, dar mais para os que mais necessitam e conseguir equilibrar um pouco a balança da desigualdade. Foi até uma publicação aí, tô falando. Então, aqui, ó, o que o relatório de Oxfam, Lídia, só para complementar a questão do seu apontamento contra a meritocracia, que é muito bem-vindo. Aqui, a Oxfam apresenta que os países com maior desigualdade social, a chance de rendimento dos seus familiares é bem menor, gente. Então, você vai amargar aquele círculo, aquele círculo vai perpetuar aquela pampa pobre. Lembra da música do Raul Seixas? Eu não quero deixar para o meu filho a pampa pobre que veio do meu pai. É essa questão da hereditariedade, vai continuar na mesma posição social, porque a mobilidade social não vai acontecer. É porque você tem o privilégio de certas classes no Brasil, dessa concentração de renda, eles que vão pegar os melhores vagas na universidade e, consequentemente, eles vão pegar as vagas top dos melhores empregos, eles vão ser os executivos, eles vão ser os melhores médicos, vão ter seus consultórios. Então, é essa relação de causa e efeito, de causalidade, em que aquelas famílias mais abastadas, mais ricas, é claro, pessoal... Desliga o microfone. Roberta. Ei, Roberta. Larissa, desliga o microfone. Cala a boca aí, quero ouvir o Alisson, pô. Então, vocês vão ter aí essa relação de causalidade. Se você nasce numa família abastada, é claro que você vai perpetuar aí as fazendas do seu pai, a profissão que seu pai te deixou. Então, vai continuar ali. O status social, o prestígio social e o poder econômico, que é o que mais interessa, aí vai continuar na mesma família. Enquanto o pobre, que nasce na família pobre, o filho tem tendências a amargar a sua posição de pobre, continuar a pampa pobre do pai que veio. Pobre. Mas professor, mas se o moleque nascer pobre, ele tem a possibilidade de ficar rico com o tempo, ué. Tem, mas você viu o que a chance disso acontecer é muito baixa. Você viu o que o índice de Gini revela? Que apesar de haver a possibilidade, o que dificulta no país como o nosso, a mobilidade social, não existe nenhum impedimento jurídico. Eu comecei a aula falando disso. E nenhum impedimento político para você ascender igual na sociedade de estamento de caça, mas a possibilidade não te dá garantia se você não ter garantias efetivas para você sanar essas questões sociais que nós temos. Uma delas é o quê? A desigualdade social, essa concentração de renda. Mas, professor, professor, o moleque que nascer pobre, ele vai ter que correr atrás
pra virar outra pessoa, não tem? Então, aí você está endossando a A boca meritocracia, do... ele vai ter que correr atrás. Mas como é que se corre atrás? Você não vai correr, você não vai dar você não tem que travar uma luta quixotesca contra o mundo e tentar subir na vida. Você tem que ter um aparato socioeducacional bom, acesso isso quem tem garantia é o Estado. Eu estou mostrando para vocês. Alisson. Não está em você se você não conseguir, está na estrutura. É a estrutura que não favorece, porque a estrutura já vem É a capenga falta de desde oportunidade, meu. desde a nossa questão histórica lá da escravidão, desde do nós sermos uma colônia de exploração e desenvolver economicamente muito tardio, vem os problemas políticos que vocês mesmos ressaltaram, tudo isso você pode colocar como variável de impedimento para uma ascensão maior. Vocês acham que a educação de vocês é de qualidade? Não é uma educação de qualidade. Como deveria ser. Se a gente for pensar aí, aqui é só um minutinho, Vitor. Se a gente for pensar o que se cobra de imposto de nós e o que se devolve em torno de políticas públicas, tão aquém, tão míseras, você consegue resolver esse problema da meritocracia e entender por que a meritocracia é falácia. É uma conversa para boi dormir, porque, na verdade, quem deveria garantir esse acesso a essas políticas socioeconômicas que dê essa posição de alavanca vertical seria a própria estrutura social nossa, econômica e política, que não acontece, na verdade. Pode falar, Vitor. Vitor, você pediu a palavra? Não, tipo, igual o menino aí falou, o moleque aí falou. Oi, pedi. É igual Vocês estão me escutando? Tô ouvindo, posso falar. Ah, beleza. Igual o menino falou, tipo, quando você nasce pobre, tipo, você tem que correr atrás, tal. Irmão, tu é pobre e tem um rico. Vocês vão tipo, fazer um currículo, sei lá. O que você vai colocar no seu currículo que você é pobre? Você não tem curso, não pagou curso, não pagou nada, não tem nenhum curso, não tem escola ruim. O rico tem o quê? Curso de inglês, francês, tudo espanhol. na mão, né? O rico tem tudo na mão. Isso no RH. Irmão, você acha que quem vai ter o emprego? Você acha bem quem vai conseguir o emprego? Você Óbvio que não vai ser o repetindo o que pobre. o professor falou, dá pra fazer Ô, Vitor, influência aí, na a moral. gente não vai nem muito longe, cara. Bota Licença, aí, Alisson. ó. Posso perguntar uma coisa? Racista. Deixa só Bota a um Lília falar preto rapidinho. e um branco. Ok. Pois é, Na exatamente. sociedade racista de hoje, um preto e um branco. Aí a pessoa que é negra, que é preta, ela já vai ter dificuldade com a questão do racismo. Aí a gente chega na escola, aí tem uma pessoa que geralmente, né, não vou generalizar, é filho de empregada. E aí tem o outro que é filho de empresário. O filho que é de empregada, ele não vai ter acesso nem a um celular, por exemplo, no dia de hoje, no estudo em AD. E o filho de empresário tem notebook, tem internet, tem as melhores Exato, coisas. mas Então, a o meritocracia rico não tem tudo funciona. na mão. Não é tipo, não é meritocracia, isso é oportunidade. Tipo, você tem a oportunidade de ter aquilo. Mas, tipo, envolve seus pais também. Mas Seus o pais rico é tem rico. quase todas as coisas na mão do que o pobre. O pobre tem que Então, correr você tem atrás de tudo na tudo mão, e o irmão. rico não. Então, é Agora bom aqui, vocês o bagulho de pensarem isso, meritocracia, porque... você... Pô, mas você já pensou que o rico, pra ficar rico, teve que correr atrás também? Então, É verdade. o que que Não, o rico é não, ruim mas pra isso aí, nós? ué, o Gente, rico... Como é que o rico ficou rico? só um Porque ele minutinho, era pessoal. pobre, antigamente correu atrás. Papai deu, né? Não foi bem assim, não. Como é que o rico ficou rico? meritocracia, velho. A maior parte da elite riqueza já vem Professor, gerações e gerações de riqueza. professor, dá licença Oi. de eu falar? Então, o que é ruim essa eu questão da tava meritocracia, se a as gente for pessoas- pegar ela como uma bandeira a ser carregada? Desliga o áudio, Larissa. Ô, mas esse cara aí, ele não desliga É o áudio da Larissa que eu tô vendo aqui. Aí, pronto. Hein, pessoal, o que é ruim a meritocracia para nós que somos pobres? O que é ruim a meritocracia, você levantar a bandeira da meritocracia? É porque, na verdade, você tira um problema você sai de um problema que é muito mais estrutural. Você se colocar uma questão dessa, é você se miscuir de lutar por garantias que são direitos nossos, uma melhor educação, uma melhor saúde, melhor segurança, tudo isso deveria e deve ser um direito nosso.
é garantido, porque está na Constituição. Se pegar o artigo 6º da Constituição, todo mundo tem que ter direito a isso. Agora, como se efetiva isso? Aí que no plano político a gente percebe que não, se não lutarmos por isso, a gente for por esse viés da meritocracia, achar, não, eu me faço por mim mesmo, eu sou igual o sonho americano. Eu dou conta de subir na vida por um esforço pessoal. Você vai ver que você vai... Não é muito assim. roubo, Alisson. Números desmentem. Se você for pegar números e mostrar aí, por exemplo, a questão da renda intergeracional, olha aqui o indicador da elasticidade de renda. Quanto maior é o nível dos pais, os filhos vão perpetuar a lógica de renda do Estado Social. E quanto o pai é pobre, é claro que o filho, sem ter uma boa educação, como o Vitor falou, a Lília disse, o João disse, se a gente não tiver uma base para lá no mercado de trabalho competir de igual para igual, não adianta. E como se tem isso? Com uma melhor educação, melhor investimento em postos de uma educação técnica, em postos de trabalho, você investir maciçamente em gerar novos postos de trabalho. Tudo isso são políticas. Não depende só do ser humano, depende só de eu, Alisson, aqui na minha, depende de toda uma reivindicação em termos de consciência de classe para a gente lutar pelos nossos direitos. Isso é direito, isso não é nenhum Estado está dando, o Estado está dando, não. Aí como é que fica? Por que você está pagando o tanto de imposto que a gente paga? Para onde vai esse dinheiro? E os caixas 2 da vida, o volume de corrupção que nós temos, tudo isso são problemas que a gente tem que colocar na ponta das variáveis, a gente entender e não ficar aí retroalimentando esse discurso. Ah, chegou lá porque ele estudou, porque ele trabalhou. Não, ele teve uma base econômica muito boa, teve inglês desde pequena, teve creche boa, teve educação boa, até chegar no nível de que lá no médio ele rouba as vagas de vocês das melhores universidades, consegue perpetuar a lógica aí de melhores salários, uma melhor educação. Exato. Então, exato, isso é estrutural, isso que eu quero que vocês entendam. Quando é na estrutura, não adianta eu travar uma luta quixotesca, eu vou conseguir chegar lá só com esforço pessoal. Só esforço pessoal, meu cara, você não chega lá. Só isso não. Não adianta. Os números depõem contra esse argumento. Tem que ter a ajuda do Estado. Então, os números vão mostrar que a lógica... Deixa eu fazer uma pergunta. Se o pai é pobre, o filho também vai ser pobre. É o estudo que vai mostrar aí o chão pegajoso. Que a dificuldade das famílias de baixa renda em se livrar dessa sina da situação da pobreza. E a pirâmide vai mostrar. Porque por que você não consegue chegar lá? Ó, educação precária, má qualidade, falta de acesso aos postos de mercado de trabalho, baixa remuneração. Com isso você tem desemprego e o crescimento crescente aí desse ciclo de pobreza que perpetua por conta da falta de acesso a essas questões que projetaria você numa coisa numa posição social melhor. Te daria chance de você conquistar uma posição social melhor. Pessoal, falta 1 minuto e 15. Não esqueçam de escrever os seus nomes aí na lista de Alisson, para a gente marcar a presença. Deixa eu perguntar para você. Uma das principais causas dessa desigualdade seria ocasionado pelo acúmulo de riquezas do capitalismo? Tipo, Sim, tem pessoas vivendo com 100... Uma das variáveis de se pensar essa questão da desigualdade social é a concentração de renda. A nossa concentração de renda, ela perpetua-se ao longo das gerações, sempre nas mesmas famílias. A ou B. Mas aí já não entra o comunismo, já? Tipo, ter igualdade? Não precisa ter uma igualdade, pelo menos uma equidade, né? Não precisa chegar a uma igualdade social tão grande, mas os números apontam quanto maior a gente tiver uma distribuição de renda, quanto mais você distribuir essa renda que está concentrada em pequenas famílias, você dá mais chance de essas outras famílias ter uma mobilidade social maior, porque você vai ter melhor emprego, acesso melhor à educação, aos consumo, à cultura. Tudo isso são, digamos, variáveis que fazem com que você chegue lá. Se caso a aula terminar, eu vou continuar. Vocês podem fazer pergunta pelo Então, a última fala foi aquela questão da possibilidade, né? Com a questão da Revolução Industrial, nós tivemos a possibilidade de pensar uma revolução, uma emancipação social, uma mobilidade social, que houve todo um processo de transformação nas lutas sindicais, um estímulo maior com a questão do trabalho, e impulsionou aí a questão, sobretudo nos países democráticos, onde aconteceu essas revoluções industriais,
houve todo esse impulsionamento aí em torno dessas pautas da emancipação e da mobilidade social. Só que a questão é a hipótese, se há realmente igualdade de oportunidades para todos, independente de raça, de nascimento, se existe toda essa base estrutural que permite isso, aí a gente pode sim pensar numa mobilidade social ascendente, mudar de classe. Mas o que mostra a possibilidade não quer dizer que vai se efetivar. Então, depondo contra a ideia da meritocracia, que eu odeio essa ideia, acho que vocês já perceberam. Pessoal, olha a brincadeira. Deixa eu só dar o stop aqui. Então, voltando à questão da meritocracia, o que vai depor contra a ideia da meritocracia é os próprios números. E claro que eu tenho outros argumentos para mostrar a impotência dessa ideologia da democracia, da meritocracia. O que vai mostrar, entretanto, os estudos vão mostrar que a mobilidade intergeracional, que é aquela mobilidade dentro da mesma família, é que ela, em termos de números, vão ser praticamente nula. Vocês vão perceber assim, que a ascensão radical ela é quase impossível. Ou seja, você nascer numa classe D, e você chegar a ser uma classe B, C. Assim, os números mostram assim, o tanto que não existe é quase nula essa questão da ascensão social radical. E um dos indicadores que a gente tem para isso, para pensar essa dificuldade da mobilidade intergeracional, dentro da mesma família, seu pai nasceu, por exemplo, em determinada posição social e econômica, tem determinada profissão, você não vai conseguir, que é dessa mesma geração dele, da mesma família, você não vai conseguir números tão expressivos em relação à mobilidade social. É isso que o relatório de Oxfam vai mostrar para a gente, que a mobilidade social é uma coisa assim, sobretudo num país desigual como o nosso, com aquela concentração de renda muito pequena, numa pequena parcela da sociedade, e a distribuição de renda sendo quase não sendo equânime, não tendo uma equidade social tão grande, você vai perceber que a dificuldade dessa mobilidade intergeracional é maior ainda. E teve um evento esse ano, né, do Fórum Econômico, que trouxe essa discussão à tona. O que possibilitaria quais são os 10 pilares da mobilidade social, melhor falando? Você teria que olhar aí a qualidade da educação, a qualidade e a equidade da educação. A equidade aqui, a questão de acesso à educação. Boas creches, boas escolas, bons professores, tudo isso vai contar aí nas premissas de como a educação é ou não. Acesso à educação, saúde, as instituições inclusivas, ou seja, toda essa política de inclusão é necessária, as políticas de diminuição dos estratos sociais, das instâncias sociais, com a questão de acesso a uma boa alimentação, a educação, um pouco essa equidade social que é necessária aí, de políticas inclusivas, proteção social, as condições de trabalho, distribuição justa de salários, a gente viu que no Brasil não tem essa distribuição justa de salário, as oportunidades de um melhor emprego, de trabalho, acesso à tecnologia, que hoje em dia quem não tem acesso à tecnologia é basicamente um analfabeto tecnológico, que é complicado, por exemplo, numa aula de hoje, quem não tem um celular nesse sistema remoto, quem não tem um computador, dificilmente poderia participar da minha aula. Eu estou usando uma ferramenta tecnológica. Percebe a importância de ter acesso à tecnologia? O aprendizado ao longo da vida. O que o Fórum de Davos mostrou para a gente? Que o Brasil está amargando uma posição não muito boa em relação a essa dimensão da mobilidade intergeracional. O Fórum acusou que uma pessoa pobre levaria 9 gerações para atingir a renda média, não para atingir uma escala de ascensão radical, para atingir a renda média produzida do país, do estudo. E o Brasil ocupa aí no relatório de Davos, nesse Fórum Econômico Mundial do início do ano, ele ocupou aí um índice da posição entre 82 países, ele está na 60ª posição, a posição de número 60. Então,
indicadores da mobilidade social. Então, quando a pessoa nasce em determinadas condições socioeconômicas, ela tem chance de melhorar essa posição ao longo da vida. Mas aqui no Brasil, a dificuldade é maior, justamente por essa posição que nós amargamos. Olha aqui os índices que nós tivemos no Brasil. Quais são as posições que o Brasil tem? Na aprendizagem ao longo da vida, nós estamos na 80ª, né, posição. Nas instituições, inclusive, na posição aqui que eu nem sei falar, 74. A oportunidade de trabalho no Brasil, 69. Qualidade e equidade na educação. Tanto que a política educacional é aquém ainda de uma distribuição econômica. Falar assim, o tanto que é desigual a questão da equidade da educação. A distribuição dos salários. Então, se vocês for perceber aqui, ó, o que o relatório aponta, o tanto que o destaque para o Brasil é negativo na questão da mobilidade social. Tudo isso são números de agora, de 2020, do relatório que saiu de Davos, desse Fórum Econômico, que mostra tanto que o Brasil ainda está aquém de melhorar essa possibilidade de que haja uma mobilidade social. E o estudo aponta também, desse Davos, tanto que é bom para o produto interno bruto e para o índice de desenvolvimento humano quando você tem melhorado a questão da mobilidade social. Porque segundo o estudo, se caso a gente conseguisse melhorar essa mobilidade social, a gente renderia em termos de produto interno bruto 4 vezes mais. A gente conseguir. O tanto que é ruim para os países a desigualdade social. Professor, em outras palavras. Fala. Você acha que compensa, então, uma mudança de uma pessoa para outro país para poder ter uma modalidade social melhor? Dependendo do país que assim, você para quem já é de uma escolher, classe média? Dependendo do país que você escolher, quem sabe? Por exemplo, tem aquela... Para poder ter essa evolução. Eu acho que como imigrante legal nem sempre é bom. E agora, com a crise da Europa, agora que estão começando a sair da crise, assim, desde uns 2 anos para cá. No Inglaterra, esses países não são, sim, não são mais aquele sonho que a gente tinha, né? O sonho americano, o sonho de ir para esses países. Agora, a mobilidade social, aquela que, por exemplo, que o Canadá tem, que existe uma política daquelas pessoas que formam em algumas profissões, como os engenheiros, aí é bom. Agora, esse negócio de clandestino, não sei se está tão bom. Pega, por exemplo, você vê a questão da política xenofóbica do Trump com relação fica bem mais fácil aos latinos. Está muito pior hoje em dia. A questão da grande... Essa questão da imigração que nós tivemos agora, né, com as guerras civis que teve em vários países aí, e então você tem uma política muito forte de repressão com a questão dos imigrantes. Não está fácil para eles. Então, acho que agora uma imigração baseada na questão que existe uma política de imigração de alguns países do mundo, como o Canadá, Austrália, para engenheiros, pessoas que têm uma profissão, aí seria bom. Aí eu acredito que você daria para o seu currículo e para a sua vida profissional é um up muito bom, sem dúvida. Mas nesse sentido, agora clandestino, o que tipo assim, você vai fazer, Serafim, se você for para esse país, por antes que você formou em engenharia, você vai para os Estados Unidos agora, você vai lavar prato, você vai limpar banheiro, serviço que ninguém faz nos Estados Unidos, você vai fazer, o imigrante faz. Isso é claro, mas é porque tem que ter um começo, isso é óbvio. Sim, mas eu acho arriscado, não sei, porque olhando as expectativas econômicas da atualidade, o que nós temos de números, não está favorável no momento. Não é igual 10, 20 anos atrás, que você ia, fazia uma certa fortuna, voltava para o Brasil melhor, comprando, fazendo seu próprio negócio, investindo em casas. Naquela época, sim, mas você trabalhava doidado, você trabalhava em 3 empregos. Então, assim, e você também é imigrante. Mas e por que você acha que hoje em dia é mais difícil? Por que o senhor acha que Pela hoje em dia própria tá mais conjuntura difícil? econômica da atualidade, né? A crise de 2014, que na Europa começou em 2018, ela até hoje ela se faz, não está assim favorável igual era antigamente. As crises econômicas elas demoram a passar. Essa crise que nós estamos entrando agora, que é a crise da pandemia, nós vamos colher amargos frutos ainda dela por 2, 3, 4 anos ainda, até a gente começar a voltar aquele marco antes da crise, em termos de progressão econômica mesmo, dos índices econômicos que nós temos. Então, é um pouco isso. Então, a desigualdade aí
também como indicador dessa dificuldade da mobilidade social, a desigualdade no mercado de trabalho aumentou para o Brasil. Se você olhar aqui o índice de Gini, só explicando o que é esse índice de Gini, ele é um índice que vai medir a desigualdade social de um país, por números mesmo. Ele não vai dizer assim, por exemplo, está acontecendo desigualdade social por causa disso. Não, ele vai pegar um número, vai separar a população, seja de um município, de um país ou de um estado, e vai calcular. Calcular o quê? De 0 a 1. É igual o IDH, só que é o contrário. O IDH de 0 a 1, quanto mais perto de 1, melhor é o índice de desenvolvimento humano, a questão da educação, da saúde e da renda. O índice de Gini é o contrário. Gini é um estatístico italiano, da época do fascismo italiano, que ele criou essa escala de analisar igual o IDH, só que é o contrário. Quanto mais próximo de 1, maior é a desigualdade. Então, olha aqui, na questão da desigualdade do mercado de trabalho no Brasil, tanto que alcançou índices altíssimos, segundo a Fundação Getúlio Vargas, no índice de Gini. Nós estamos muito próximos de 1 em 2019, ao tanto que ela aumentou. Ela chegou a 0,27. Esse índice aqui de desemprego, é claro que vai redundar na questão da desigualdade social e, consequentemente, da mobilidade social, porque a gente aumentou aí a desigualdade, justamente pela questão do desemprego. Agora, se você for pegar esse índice de Gini no final do ano, no início de janeiro, vocês vão ver o tanto que isso aqui vai estar próximo de 1 por conta da questão da pandemia e da recessão econômica. A gente vai amargar aí uma posição nada boa na questão da desigualdade de renda. Então, o índice de Gini é mais próximo de 1, pior é. Mais próximo de 0, melhor é. Menor é a desigualdade social de um país. Então, essa escala é boa, ela é até melhor que a questão do IDH, porque você vai no foco. Não, está tendo uma desigualdade social. Agora, o que a gente precisa fazer é bom para o governo? O que eu preciso fazer para diminuir essa desigualdade social e, consequentemente, aumentar a mobilidade social? Então, são várias as estratégias. Mais um gráfico último. Aqui, o tanto que a desigualdade de renda, pelo índice de Gini também, em 2019, no Brasil, no índice geral do Brasil, por renda por cabeça domiciliar, aumentou aí, ó. Nós amargamos em 2018 foi 0, para cima de 544, aqui foi 542. Então, a desigualdade de renda ainda está altíssima no Brasil em 2019 pelo índice de Gini. Esses indicadores são ótimos, que eu disse para vocês, para se pensar políticas para apaziguar os ânimos e buscar uma melhoria mais equânime na distribuição de renda e, consequentemente, aumentar a mobilidade social de um país. E o índice de Gini ele é essencial para medir a questão da mobilidade social, porque quanto mais desigualdade social nós tivermos, o índice de mobilidade vai ser bem menor, consequentemente. Perguntas, João, Serafim, Lília? Sensacional. Sem perguntas por agora, professor. Sem perguntas. Então, oi. Professor, esse é o nosso problema, mas eu não entendi qual seria a solução. A solução para a desigualdade social, para a diminuição, né, da desigualdade social e o aumento da mobilidade social também. Eu não compreendi direito. Para mim, qual seria a solução para mim, tá naquele apontamento que você fez no início da aula. É a questão das políticas públicas em relação à questão de acesso à saúde, a uma educação de qualidade, isso para mim sem dúvida. E nós temos também, fora nessas políticas sociais aí, que seria necessário investir, na educação, na segurança, todas essas questões, para diminuir a questão do emprego também, Lídia. A gente tem que pensar uma política do emprego, de uma formação, porque quando você tem uma formação boa, assim, desde os anos iniciais, passando pelo médio até chegar na universidade, você tem chances maiores de competir no mercado de trabalho. Nós temos aí até postos de trabalhos bons, mas falta qualificação. Mas você tem que favorecer com políticas públicas, políticas compensatórias, para acabar com aquela estrutura desigual que vem lá daqueles problemas que eu elenquei para vocês, lá a questão da industrialização tardia, a questão deixa eu só voltar aqui, que fica mais fácil de lembrar. A questão da escravidão, da modernização tardia,
E o que eu tenho que fazer com isso em termos conjunturais? Políticas compensatórias sociais, melhorar a distribuição de renda, a questão do acesso à escolaridade. Tudo isso são políticas públicas que vão favorecer o quê? Uma maior formação para vocês que estão aí terminando o médio e ir para a universidade, etc., e depois da universidade ter um melhor emprego, é investindo maciçamente nessas questões sociais. E também, o Vitor até falou a questão da política que nós temos. Uma reforma política seria muito bem-vinda, porque você canalizaria todo aquele dinheiro que você dá para esse bando de corruptos que nós temos no Brasil e canalizaria para as políticas públicas, para educação, saúde, segurança, saneamento básico, Professor, bolsas para vocês estudarem, investir na educação universitária, em pesquisas para a gente alavancar a nossa economia, é uma tarefa para mim básica de todo o país, como nós que passou por esses problemas estruturais, é investir maciço nessas políticas sociais. Sem isso, não. Igual o João falou, se eu trouxer para pegar um modelo neoliberal agora, num país que tem muitas desigualdades, e enfiar a goela abaixo, não, você não está crescendo na vida porque você não está se esforçando. Para mim, é você tapar o sol com a peneira. Por isso que eu acho que a questão da meritocracia, Líria, é conversa para boi dormir, porque se você nasce numa família pobre e você não tiver uma base, uma educação boa para competir no mercado de trabalho, necessariamente você vai seguir a mesma linha da sua família. Professor, porque a meritocracia também, né, no nosso país, não é verdade, né? Não é verdade. Realmente só tampar o sol com a peneira. Mas eu acredito que a meritocracia ajuda em alguns outros países, quando a meritocracia, no caso, tem equidade. Não igualdade, mas sim equidade. Tipo, dar mais para os que mais necessitam e conseguir equilibrar um pouco a balança da desigualdade. Foi até uma publicação aí, tô falando. Então, aqui, o que o relatório de Oxfam, Lídia, só para complementar a questão do seu apontamento contra a meritocracia, que é muito bem-vindo. Aqui, a Oxfam apresenta que os países com maior desigualdade social, a chance de rendimento dos seus familiares é bem menor, gente. Então, você vai amargar aquele círculo, aquele círculo vai perpetuar aquela pampa pobre. Lembra da música do Raul Seixas? Eu não quero deixar para o meu filho a pampa pobre que veio do meu pai. É essa questão da hereditariedade, vai continuar na mesma posição social, porque a mobilidade social não vai acontecer. É porque você tem o privilégio de certas classes no Brasil, dessa concentração de renda, eles que vão pegar os melhores vagas na universidade e, consequentemente, eles vão pegar as vagas top dos melhores empregos, eles vão ser os executivos, eles vão ser os melhores médicos, vão ter seus consultórios. Então, é essa relação de causa e efeito, de causalidade, em que aquelas famílias mais abastadas, mais ricas, é claro, pessoal... Desliga o microfone. Roberta. Ei, Roberta. Larissa, desliga o microfone. Cala a boca aí, quero ouvir o Alisson, pô. Então, vocês vão ter aí essa relação de causalidade. Se você nasce numa família abastada, é claro que você vai perpetuar aí as fazendas do seu pai, a profissão que seu pai te deixou. Então, vai continuar ali. O status social, o prestígio social e o poder econômico, que é o que mais interessa, aí vai continuar na mesma família. Enquanto o pobre, que nasce na família pobre, o filho tem tendências a amargar a sua posição de pobre, continuar a pampa pobre do pai que veio. Pobre. Mas professor, mas se o moleque nascer pobre, ele tem a possibilidade de ficar rico com o tempo, ué. Tem, mas você viu o que a chance disso acontecer é muito baixa. Você viu o que o Destiny revela? Que apesar de haver a possibilidade, o que dificulta no país como o nosso, a mobilidade social, não existe nenhum impedimento jurídico. Eu comecei a aula falando disso. E nenhum impedimento político para você ascender igual na sociedade de estamento de caça. Mas a possibilidade não te dá garantia se você não ter garantias efetivas para você sanar essas questões sociais que nós temos. Uma delas é o quê? A desigualdade social. Essa concentração de renda. Professor. Professor, o moleque que nascer pobre, ele vai ter que correr atrás para virar outra pessoa, não tem? Então, aí você está endossando a meritocracia, ele vai ter que correr atrás. Mas como é que se corre atrás?
Você não vai correr, você não vai você não tem que travar uma luta quixotesca contra o mundo e tentar subir na vida. Você tem que ter um aparato socioeducacional bom, acesso isso quem tem garantia é o Estado. Eu estou mostrando para vocês. Alisson. Não está em vocês se você não conseguir, está na estrutura. É a estrutura que não favorece, porque a estrutura já vem É capenga a falta de desde oportunidade, meu. desde a nossa questão histórica lá da escravidão, desde do nós sermos uma colônia de exploração e desenvolver economicamente muito tardio, vem os problemas políticos que vocês mesmos ressaltaram, tudo isso você pode colocar como variável de impedimento para uma ascensão maior. Vocês acham que a educação de vocês é de qualidade? Não é uma educação de qualidade. Como deveria ser. Se a gente for pensar aí, aqui é só um minutinho, Vitor. Se a gente for pensar o que se cobra de imposto de nós e o que se devolve em torno de políticas públicas tão aquém, tão míseras, você consegue resolver esse problema da meritocracia e entender por que a meritocracia é falácia. É uma conversa para boi dormir, porque, na verdade, quem deveria garantir esse acesso a essas políticas socioeconômicas que dê essa posição de alavanca vertical seria a própria estrutura social nossa, econômica e política, que não acontece, na verdade. Pode falar, Vitor. Vitor, você pediu a palavra? Não, tipo, igual o menino aí falou, o moleque aí falou. Oi, pedi. É igual o... Vocês estão me escutando? Tô ouvindo, pode. Ah, beleza. Igual o menino falou, tipo, quando você nasce pobre, tipo, você tem que correr atrás, tal. Irmão, tu é pobre e tem um rico. Vocês vão tipo, fazer um currículo, sei lá. O que você vai colocar no seu currículo que você é pobre? Você não tem curso, não pagou curso, não pagou nada, não tem nenhum curso, não tem escola ruim. O rico tem o quê? Curso de inglês, francês, tudo espanhol. na mão, né? O rico tem tudo na mão. Isso no RH. Irmão, você acha que quem vai ter o emprego? Você acha quem vai conseguir o emprego? Você Óbvio está que não vai ser o repetindo o que pobre. o professor falou da Ô, Vitor, a gente não vai nem muito longe, cara. Licença, Bota aí, ó. Nossa, posso perguntar uma coisa? Racista. Deixa só a Lídia falar rapidinho. E um branco. Ok. Pois Na é, sociedade racista de hoje, um preto e um branco. Aí a pessoa que é negra, que é preta, ela já vai ter dificuldade com a questão do racismo. Aí a gente chega na escola, aí tem uma pessoa que geralmente, né, não vou generalizar, é filho de empregada. E aí tem o outro que é filho de empresário. O filho que é de empregada, ele não vai ter acesso nem a um celular, por exemplo, no dia de hoje, no estudo em AD. E o filho de empresário tem notebook, tem internet, tem as melhores coisas. É Então, a lógico, meritocracia o rico tem funciona. tudo na mão. Não é tipo, não é meritocracia, isso é oportunidade. Tipo, você tem a oportunidade de ter aquilo. Mas, tipo, envolve seus pais também. Mas seus o pais rico tem quase todas as coisas na mão do que o pobre. O pobre tem que correr atrás de tudo e o rico não. Então, agora, bom vocês o bagulho de pensarem nisso, meritocracia, porque... Mas você já pensou que o rico, para ficar rico, teve que correr atrás também? Então, É verdade. o que o Não, rico é verdade. Não, ruim mas pra isso aí, nós? gente, Como é que o rico ficou rico? Só um ele minutinho, era pessoal. pobre, antigamente correu atrás. Papai deu, né? Não foi bem assim, não. É meritocracia, velho. A maior parte da riqueza já vem Professor, gerações e gerações de riqueza. professor, dá licença Oi. de eu falar? Então, o que é ruim essa questão da meritocracia, se a gente for pegar ela como uma bandeira a ser carregada? Desliga o áudio, Larissa. Mas esse cara aí, ele não desligou. É o áudio da Larissa que eu tô vendo aqui. Aí, pronto. Hein, pessoal, o que é ruim a meritocracia para nós que somos pobres? O que é ruim a meritocracia, você levantar a bandeira da meritocracia? É porque, na verdade, você tira um problema você sai de um problema que é muito mais estrutural. Você se colocar uma questão dessa, é você se miscuir de lutar por garantias que são direitos nossos, uma melhor educação, uma melhor saúde, melhor segurança, tudo isso deveria e deve ser um direito nosso, garantido, porque está na Constituição. Se pegar o artigo 6º da Constituição, todo mundo tem que ter direito a isso. Agora, como se efetiva isso? Aí que no plano político a gente percebe que
se não lutarmos por isso, a gente for por esse viés da meritocracia, achar, não, eu me faço por mim mesmo, eu sou igual o sonho americano. Eu dou conta de subir na vida por um esforço pessoal. Você vai ver que não é muito assim. roubo, Alisson. Números desmentem. Se você for pegar números e mostrar aí, por exemplo, a questão da renda intergeracional, olha que o indicador da elasticidade de renda. Quanto maior é o nível dos pais, os filhos vão perpetuar a lógica de renda do Estado Social. E quanto o pai é pobre, é claro que o filho, sem ter uma boa educação, como o Vitor falou, a Lília disse, o João disse, se a gente não tiver uma base para lá no mercado de trabalho competir de igual para igual, não adianta. E como se tem isso? Com uma melhor educação, melhor investimento em postos de uma educação técnica, em postos de trabalho, você investir maciçamente em gerar novos postos de trabalho. Tudo isso são políticas. Não depende só do ser humano, depende só de eu, Alisson, aqui na minha. Depende de toda uma reivindicação em termos de consciência de classe para a gente lutar pelos nossos direitos. Isso é direito. Isso não é nenhum Estado está dando, o Estado está dando. Não. Aí, como é que fica? Por que você está pagando o tanto de imposto que a gente paga? Para onde vai esse dinheiro? E os caixas 2 da vida? O volume de corrupção que nós temos, tudo isso são problemas que a gente tem que colocar na ponta das variáveis, a gente entender e não ficar aí retroalimentando esse discurso. Chegou lá porque ele estudou, porque ele trabalhou. Não, ele teve uma base econômica muito boa, teve inglês desde pequena, teve creche boa, teve educação boa, até chegar no nível de que lá no médio ele rouba as vagas de vocês nas melhores universidades e consegue perpetuar a lógica aí de melhores salários, uma melhor educação. Exato. Então, exato, isso é Alisson. estrutural, isso que eu quero que vocês entendam. Quando é na estrutura, não adianta eu travar uma luta quixotesca, eu vou conseguir chegar lá só com esforço pessoal. Só esforço pessoal, meu cara, você não chega lá. Só isso não. Não adianta. Os números depõem contra esse argumento. Tem que ter a ajuda do Estado. Então, os números vão mostrar que a lógica... Deixa eu fazer uma pergunta. Se o pai é pobre, o filho também vai ser pobre. É o estudo que vai mostrar aí o chão pegajoso. Que a dificuldade das famílias de baixa renda em se livrar dessa sina da situação da pobreza. E a pirâmide vai mostrar. Porque por que você não consegue chegar lá? Educação precária, má qualidade, falta de acesso aos postos de mercado de trabalho, baixa remuneração. Com isso, você tem desemprego e o crescimento crescente aí desse ciclo de pobreza que perpetua por conta da falta de acesso a essas questões que projetaria você numa posição social melhor. Te daria chance de você conquistar uma posição social melhor. Pessoal, falta 1 minuto e 15. Não esqueçam de escrever os seus nomes aí na lista de chat para a gente marcar a presença. Deixa eu perguntar para você. Uma das principais causas dessa desigualdade seria ocasionado pelo acúmulo de riquezas do capitalismo? Tipo, Sim, tem pessoas vivendo com 100... Uma das variáveis de se pensar essa questão da desigualdade social é a concentração de renda. A nossa concentração de renda, ela perpetua-se ao longo das gerações, sempre nas mesmas famílias. A ou B. Mas aí já não entra o comunismo já? Tipo, ter igualdade? Não precisa ter uma igualdade, pelo menos uma equidade, né? Não precisa chegar a uma igualdade social tão grande, mas os números apontam quanto maior a gente tiver uma distribuição de renda, quanto mais você distribuir essa renda que está concentrada em pequenas famílias, você dá mais chance de essas outras famílias ter uma mobilidade social maior, porque você vai ter melhor emprego, acesso melhor à educação, à cultura. Tudo isso são, digamos, variáveis que fazem com que você chegue lá.